Olá, famílias nações! Hoje é um dia muito especial, preparado por Deus para que nós, como corpo de Cristo, possamos engrandecer ao seu nome. Então sejam todos bem-vindos ao nosso culto de celebração. Glória a Deus, aleluia, graça e paz. Como é bom estarmos na presença do Senhor. E eu quero te convidar a permanecer na presença do Senhor, sabendo que Ele é com você nessa manhã, que Ele quer edificar a sua vida, que Ele quer transformar a tua história, quer te levar a viver grandes realizações nele. Você foi chamado para andar na eternidade. O Senhor quer te conduzir a viver uma plenitude de vida. E hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração nesta semana. E veio muito forte essa palavra. E ela vem hoje para edificar o teu coração, para edificar a tua alma, para te levar mais longe. O tema da mensagem de hoje é o Deus que purifica os vivos. O Deus que purifica os vivos. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu creio que o Senhor, Ele tem despertado a sua igreja. Queridos, eu tenho entendido que o Senhor, Ele está voltando. Jesus está voltando. E cada dia que passa está mais perto o dia da volta do Senhor. Agora, independente de ser o dia da volta do Senhor, tem gente partindo, tem gente nascendo de novo, tem gente que encontrou Jesus ontem, tem gente que encontrou Jesus essa manhã. Às vezes é um pouco triste falar sobre isso, mas é triste para nós que ficamos. Mas para aqueles que partiram no Senhor, eles estão na eternidade com Deus. Agora, eu quero te convidar hoje a entender que existe uma preparação. Sabe, uma pergunta que muitas vezes as pessoas têm medo da resposta. É aquele tipo de pergunta assim: se você partisse hoje, você tem certeza que estaria no Senhor? E eu não quero te assustar, calma, eu não quero te assustar. E eu também não quero gerar medo no teu coração. Eu simplesmente quero conversar sobre você, sobre detalhes que talvez estejam te atrapalhando agora. Porque aquilo que está te atrapalhando a viver a eternidade não está atrapalhando só o teu futuro, está atrapalhando o teu presente. E talvez você se veja hoje, nessa manhã, como alguém que quer destravar o teu presente, que quer viver plenamente esse tempo que se chama hoje, que quer viver uma eternidade no Senhor, que quer viver o tempo da presença de Deus, que quer viver realizações na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, nas suas emoções. E pela palavra de Deus, nós vamos hoje contribuir para que você cresça, contribuir para que você avance, contribuir para que você conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero te convidar, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 22, e ali eu vou falar com você alguns trechos desse capítulo, porque eu quero te conduzir a algo que realmente é o plano do Senhor para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. E o verso 10 diz assim: Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o mundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 14:
Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Verso 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós reconhecemos aqui a nossa total dependência do Senhor. E a nossa oração nesse momento, nessa manhã, nesse dia, é que o Senhor venha sobre cada um de nós e libere a Tua presença. Eu quero liberar nesse momento, eu quero declarar aí na tua casa a presença liberada do Senhor, a presença do Espírito Santo. Eu declaro o Senhor tocando a tua vida nesse momento, a tua família. Eu apresento as tuas emoções diante do altar do Senhor, onde devemos apresentar as nossas ansiedades. Eu quero declarar: você nasceu para pertencer ao Senhor, você nasceu para estar na eternidade com Ele, você nasceu para ser um filho amado, uma filha amada, e hoje o Senhor, Ele quer te levantar, e Ele quer te levantar emocionalmente para que você viva o plano dEle na sua vida. Então eu declaro agora o milagre do Senhor chegando na tua história, mudando o teu destino e te conduzindo a viver o ano do renovo de Deus. Queridos, nós temos vivido um tempo onde muitos têm se voltado para as informações, para as mídias digitais, e você está aí, talvez, antes mesmo dessa palavra, você estava olhando o teu smartphone ou olhando alguma informação, e é interessante entender que existe informação de toda sorte, algumas que glorificam a Deus, outras que não glorificam a Deus, informações que te ajudam, te fortalecem, mas também informações que te contaminam. É muito comum você talvez se perder aí em muito entretenimento, vendo aquilo que é do mundo, aquilo que é normal, ou vendo canais de comédia, enfim, de humor, querendo um alento, querendo um renovo, querendo uma alegria, querendo dar um sorriso, querendo viver momentos alegres, mas o Senhor te convida a viver mais que alegria hoje. Ele quer fazer você viver felicidade plena. A questão é que em todo esse cenário de informações, algo que me chama a atenção é que existe uma contaminação que tem fluído através daquilo que você vê. Mas essa contaminação, ela acaba também tocando aquilo que você sente, aquilo que você pensa, de forma que em alguns momentos, talvez você se veja assim, envolvido em tantas informações que estão minando as tuas emoções agora. Informações que geram medo, informações que geram tristeza, informações que geram frustração, informações que geram preocupação. Mas o que você está vivendo hoje é também um reflexo de situações que vieram do teu passado, dos traumas, das dificuldades, das lutas. A maneira como você encara a sua vida, ela também define a tua leitura de mundo hoje. E o Senhor, Ele quer fazer um reset na sua vida. Ele quer fazer com que você comece de novo, com que você comece do zero, com que você comece certo. E a questão é, quanto mais você acessa essas informações, mais vem, é mais do mesmo, como se a gente pudesse falar. Aquele tipo de conteúdo que você acessa é o tipo de conteúdo que a mídia digital vai te apresentar novamente. Se você escuta a palavra de Deus, se você busca canais que edificam, então de alguma forma mais canais que edificam vão ali para você olhar. Mas também, se você ficar olhando situações que vão te prejudicar, que você sabe que vão te contaminar, então aquilo também vem mais. E por que eu falo isso? Porque a maneira como você está sentindo a realidade agora, a maneira como você está vendo e pensando sobre a realidade nesse momento, ela está conduzindo as tuas ações, os teus resultados. E quantos resultados estranhos nós temos percebido na sociedade? Pessoas abandonando seus lares, pessoas presas emocionalmente, depressivas, frustradas, destruídas internamente, pessoas vivendo as suas dores, pessoas sentindo ainda as dores dos roubos, das traições, das violências, e pessoas que estão roubando e violando e agredindo e matando, e vemos esse cenário de morte.
Eu não quero aqui alarmar você, mas eu quero te falar que existe uma vida abundante para você. E o Senhor, Ele quer começar a fazer com que essa abundância da vida ela comece a fluir. Agora, o que muitas vezes nós estranhamos é que nós esperamos de fora. E nós estamos esperando que as circunstâncias tragam o amor, as circunstâncias tragam a paz, as circunstâncias tragam a felicidade. E parece que você vive a vida inteira esperando que os outros façam algo que na verdade Deus quer que você faça. E nessa trajetória nós culpamos tanta gente. A culpa sempre é dos outros. A culpa, você pode passar a vida inteira dizendo que a culpa é dos outros, mas você pode parar um momento e entender que você é responsável pelo teu sucesso, se você usar plenamente as ferramentas que Deus te dá. Então nós percebemos um cenário de contaminação, de impureza. E a impureza que eu te falo aqui não é só uma impureza moral, mas uma impureza das emoções, uma impureza daquilo que está te levando para um caminho de desordem, de destruição. E me veio essa pergunta: o que torna uma pessoa impura? Você já pensou sobre isso? O que torna uma pessoa impura? Mateus capítulo 15, verso 18 a 20, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E a questão muitas vezes é que nós confundimos uma vida espiritual com religiosidade. E talvez você pense que viver uma vida pura e santa é cumprir obrigações espirituais, é parecer uma vida reta diante das pessoas. E de fato eu não quero aqui te constranger, mas eu quero perguntar sobre os resultados que você está experimentando na sua vida hoje. Talvez você seja um cristão aparentemente perfeito, eu não estou aqui para te acusar, só que de alguma forma os teus resultados eles são frustrantes para você mesmo. E você tem sonhado com um casamento melhor, tem sonhado com uma família melhor, com um relacionamento com os filhos melhor, com um desenvolvimento dos teus negócios de uma maneira melhor. Talvez você se pergunte nessa manhã: pai, eu te sirvo, eu sou um cristão, eu ando na tua presença, mas eu estou experimentando dores na minha realidade, e eu quero te fazer entender essas dores hoje, porque existe um processo de Deus na minha e na sua vida, e o Senhor quer te conduzir nesse processo, não para que você morra, mas para que você seja mais forte, para que você prevaleça, para que você cresça, para que você vença, para que você tome posse daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Agora, não é uma vida de práticas perfeitas que te torna puro, mas é uma vida de emoções apresentadas diante do altar do Senhor. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, na minha e na sua. Ninguém está fora, ninguém é excluído da palavra. Agora, outro aspecto que torna a pessoa impura está em 1 João capítulo 2, verso 15, 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. E muitas vezes pensando em tudo isso, talvez você esteja pensando: mas como assim então eu não devo desejar coisas boas, eu não devo querer viver um lugar confortável e uma boa casa, enfim, e ter umas boas condições de vida? Querido, não é isso. O que Deus está trazendo nessa referência é justamente uma pergunta: qual é o centro da sua vida? E é interessante a maneira como você olha para todo esse cenário, porque a cobiça ela fala de escassez, a cobiça fala daquilo que lhe falta. A cobiça não está ligada a sonhos, a cobiça não está ligada a querer viver grandes realizações. A cobiça ela está ligada àquilo que você vê como escasso na sua vida e que você deseja intensamente, e muitas vezes pode olhar isso até como se fosse um Deus na sua vida. Só que eu quero te ajudar a entender que o caminho das realizações, ele começa de dentro para fora. O caminho de viver grandes coisas começa de dentro para fora. E o caminho para realizar grandes coisas não é a cobiça, mas é o sonho, o planejamento e as atitudes pautadas no princípio da palavra. Só que muitas vezes
As pessoas têm cobiçado as coisas do mundo. Agora, cobiçar as coisas do mundo também diz respeito àquilo que você sabe que está no mundo, mas não é de Deus. Nem tudo que flui nesse mundo pertence ao Senhor. Nem tudo que flui nesse mundo tem os princípios do reino. E a questão é, por que você quer viver aquilo que você está sonhando? Será que é para atender apenas os desejos carnais, ou você tem um propósito em Deus? Porque talvez algo no teu coração esteja te impedindo de viver grandes coisas, de viver uma transformação, de viver uma realização grande na sua casa, família. O que torna uma pessoa impura? Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A raiz de amargura, ela também revela uma impureza. E a raiz de amargura, ela começa da perspectiva dos direitos. É estranho de falar sobre isso, mas lembra daquele momento, daquela sensação de injustiça, aquela sensação onde você sabe que tinha um direito, mas foi violado, foi roubado, foi traído. E eu não estou dizendo que isso é correto, isso é desordem, isso não é o padrão de Deus. Os traumas da sua vida não eram a vontade do Senhor para você. As pessoas que te traíram não era a vontade do Senhor para você. As pessoas que te frustraram, abandonaram emocionalmente, esse não era o plano de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo isso. Agora, a questão que eu quero trazer hoje para você nessa manhã é como você tem levado isso, como você tem ressignificado isso, de que maneira essas ações elas têm influenciado a tua vida hoje. Será que essas pessoas que te fizeram mal, elas merecem o crédito de ter parado a sua vida? Será que você tem parado a sua vida por causa dessas situações que aconteceram no passado? E será que elas merecem a honra de parar o teu sucesso? Será que elas merecem a honra de parar o teu futuro? Será que elas merecem a honra de impedir que você viva os planos de Deus para você? Eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã. O que os teus acusadores merecem? O que os teus traidores merecem? Será que eles merecem parar a tua vida hoje? Ou será que você merece se dar uma nova chance? Será que você merece viver uma nova realidade? Será que você merece viver o plano do Senhor? De quem será o crédito da tua vida? Daqueles que te atacaram, que te feriram? Ou o crédito da sua vida será a glória do Senhor, que te abençoou, transformou e restaurou? Agora, ainda falando sobre o Deus que purifica os vivos. Purificação, queridos, é um processo. E por que eu falo isso hoje? Porque, amados, a igreja não é para ser parecida com o mundo. E eu não estou falando igreja instituição, eu não estou falando esse local físico, eu não estou falando uma liturgia, eu não estou falando de uma estrutura. Eu estou falando de um organismo vivo, a igreja, a noiva do Senhor. E a noiva do Senhor, ela não é para ser parecida com o mundo. Você não foi gerado para ser parecido com o mundano. Você não foi gerado para ser parecido com alguém que não teme a Deus. Você foi gerado para ser parecido com Deus. Você foi gerado para ser filho amado do Senhor. Você foi gerado para andar na presença dEle. E o Senhor, Ele quer te conduzir a andar nessa presença. Entenda, o Senhor, Ele não quer te obrigar a ser como Ele. Mas o Senhor, Ele quer te inspirar a viver como um filho de Deus. Pegue essa palavra para você nesse dia de hoje. O Senhor, Ele quer te inspirar a viver como um filho que é um herdeiro, que é um príncipe. A palavra Israel significa príncipe de Deus. E o Senhor, Ele quer olhar para você e Ele te vê como um príncipe, uma princesa. Mas será que você tem se visto como esse príncipe, essa princesa que o Senhor olha, que o Senhor vê? Porque está na palavra, o Senhor te chamou por cabeça e não por cauda. Mas talvez você esteja se vendo como cauda, pegando as migalhas da vida, pegando as migalhas do mundo, pegando aquilo que sobra, comendo lavagem de porcos. Mas o Senhor, Ele quer te conduzir à mesa do rei, à mesa do banquete, onde você encontra lá pão e vinho. E o pão é o alimento, é a palavra, e o vinho é a fala da alegria do Espírito Santo. E é isso que o Senhor, Ele quer trazer na sua vida. Mas cabe a você tomar essa decisão hoje. O que você quer viver na sua vida? Comendo migalhas, comendo a comida dos porcos? Ou você quer sentar à mesa do rei e você quer comer o pão que o Senhor oferece? E quero expandir essa compreensão, porque o pão fala do corpo do Senhor Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões, e o vinho fala do sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Purificação é um processo. É um processo onde você é transformado. Eu quero ler com vocês aqui a palavra de Deus em Números, capítulo 31, verso 23, onde diz assim:
E tudo o que resiste ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los. Mas também deverão purificá-los com água para purificação. E todo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água. Agora é interessante o Senhor falar sobre isso. Ele diz que certos materiais são purificados pela água e outros pelo fogo. Nesse trecho eu comecei a pensar sobre isso, porque a água, ela fala da palavra de Deus. E onde é que a palavra de Deus purifica? Olha só que interessante. A palavra de Deus, a purificação pela água, ela fala da tua identidade. O Senhor, ele quer purificar a tua identidade. Olha só, por que pela água e não pelo fogo? Querido, você já falou com uma pessoa ferida? Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que se ofende com tudo? Essa pessoa, ela não está preparada para o fogo. A pessoa frágil emocionalmente, ela não está preparada pelos desafios da vida. Ela não está preparada para vencer. Ela vai tomar tudo como ofensa. Ela vai achar que todas as pessoas devem se dobrar a ela. Ela vai achar que todas as pessoas são injustas com ela, roubaram ela, maltrataram ela. Ela não está preparada para o fogo. E para quem ainda não está preparado para o fogo, o Senhor libera a água. E o que é liberar a água de Deus? É a palavra do Senhor. Quando ela toca a sua vida e ela te chama pelo nome, ela te traz uma identidade. Ela diz: agora você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Nesse momento você recebe do alto revestimento do selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo, ele comunica no teu espírito: eu sou filho de Deus. E quando você começa a receber essa palavra dizendo eu sou filho de Deus, então você começa a entender que você é mais forte do que imaginava, porque não é a força do teu braço, é a força do Senhor que vem sobre você, que toca a tua vida e que diz: o mundo não vai me parar, o mundo não vai me ofender, o mundo não vai me frustrar, e eu não vou desistir, porque eu sou filho do Rei. E nesse momento que a água toca a tua vida, você começa a se levantar em fé. E quando você é purificado pela água, que fala de uma identidade em Deus, então começa o tempo do fogo. E o Senhor, ele começa a te purificar pelo fogo, e aí sim vem as circunstâncias. Mas a questão é que nas circunstâncias, nos desafios, você é fortalecido no Senhor e no seu forte poder. E o Senhor, ele começa a te fortalecer. E como é que começa a provar o fogo? As ofensas continuam vindo, as traições podem continuar vindo, mas você tem aquela convicção: eu sei em quem tenho crido, e por fim ele se levantará ao meu favor. Eu sei que tem uma crise lá fora, mas ela não vai me parar. Eu sei que tem negócios fechando, mas eu vou prosperar. Eu sei que tem famílias muitas vezes em guerra, mas a minha família terá paz, a minha família viverá, meu casamento permanecerá, e eu viverei para ver a vitória do Senhor na minha vida. E isso é ser provado no fogo. Agora, para que serve a prova do fogo? Para transformar o teu caráter, para transformar o nosso caráter. E a provação do fogo vem. E por que eu estou te falando isso? Porque talvez você esteja interpretando as dificuldades da vida como um castigo de Deus. Mas eu quero te falar: nesse mundo teremos aflições. Agora Jesus te diz assim: tem de bom ânimo. Você está em casa em crise, tem de bom ânimo, porque pode vir até o fogo das provações, mas o fogo de Deus vem sobre essa vida para te purificar nesse dia de hoje. Queremos viver grandes sonhos. Quem não quer morar numa boa casa, ter um bom transporte, levar a família para ter uma boa viagem, um tempo de descanso? Quem não quer viver prosperidade? Mas sabe o que eu entendi por essa mensagem? A purificação, ela vem antes da prosperidade. A purificação, ela vem antes das boas coisas. Todo mundo que é vencedor nesse mundo precisou passar pelo fogo. Todo mundo que venceu em alguma área da sua vida precisou ter a sua identidade firmada na rocha. E precisou passar por provações. Ezequiel 36, verso 33 diz assim: assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. É como se o Senhor estivesse falando assim. Ele está falando isso nessa palavra. Está dizendo assim: primeiro eu te restauro por dentro. Primeiro eu mudo a tua identidade. Primeiro eu te digo para você quem você é pela minha palavra. E a partir de entender quem você é pela minha palavra, eu começo a restaurar as tuas estruturas internas. As tuas ruínas serão reconstruídas. As ruínas que diziam que você não servia para nada, que você não ia conseguir nada, que você não ia ter um casamento abençoado, que você não ia ser um trabalhador. Talvez alguém disse que você ia ser um bandido, que você ia ser, sei lá. E você vive com ruínas aí,
tentando levantar uma cidade, tentando levantar os teus muros, mas você olha para dentro de si e encontra ruínas. Mas de repente o Senhor vem, purifica dos pecados, restaura a tua identidade. Ele começa a levantar ruínas, restaurar os muros e dizer: você é filho, você foi feito para ser uma cidade forte, para estar firmado na rocha, num firme fundamento. E de repente você começa a ser reerguido e as tuas estruturas internas começam a ser fortalecidas. E fortalecido pelo Senhor, agora você consegue empreender. Fortalecido pelo Senhor, Ele te dá coragem para ir e revelar o teu produto, o teu serviço, enfim, se é isso que você está pensando. Mas fortalecido no Senhor, com as tuas ruínas restauradas, Ele te levanta para perdoar as ofensas, para perdoar as traições, para perdoar os adultérios, para perdoar os roubos. Porque fazer a vontade de Deus não é na força da carne, é no poder do Espírito. E como muitas vezes é desafiador perdoar alguém, mas é pelo Espírito, é pelo poder de Deus. Eu não estou falando que você não precisa, ou se Deus não falar, não é isso, não é emoção. É simplesmente decisão pautada no reino. E numa decisão pautada no reino, Ele te capacita a obedecer. Então você tem força para prosperar, você vai ter inteligência emocional para lidar nos teus relacionamentos, com a esposa, com filhos, com colegas de trabalho, com o chefe, com os teus funcionários. Deus quer te reconstruir por dentro, para que as obras possam ser construídas também do lado de fora. Ezequiel 36, 33. Quando você recebe essa purificação da tua identidade pela água, que é a palavra, e a purificação do caráter pela aprovação, nesse mesmo momento Deus está restabelecendo as suas estruturas internas, espirituais e emocionais. E por consequência a obra das tuas mãos começa a prosperar. A purificação aqui, ela não diz respeito a uma vida religiosa aparentemente santa e irrepreensível. O contexto que eu quero trazer aqui é que as estruturas internas precisam ser refeitas para que Deus possa construir as tuas cidades e ruínas. O teu caráter e a tua identidade precisam estar fortes em Deus, para que Deus possa restaurar tudo ao teu redor. Agora a pergunta que vem é: quem pode ser purificado? Quem pode ser purificado? E Marcos capítulo 1, verso 40 diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres podes purificar. Querido, um leproso se aproximou de Jesus. E aqui eu quero que você expanda essa compreensão, porque essa lepra aqui era literal, era doença física, mas a questão é que muitas vezes essa lepra, ela envolve questões interiores, ela envolve as tuas emoções, ela envolve os teus traumas, ela envolve o me traíram, me roubaram, eu estou assim porque fizeram isso, eu estou assim porque me destruíram, minaram os meus sonhos, meus projetos. E até quando você vai depender daqueles que te prejudicaram? Sabe, muitas vezes nós queremos depender daqueles que nos abençoam. De quem você quer depender? Daquele que te abençoou ou daquele que te prejudicou no passado? Mas o Senhor, Ele quer te conduzir hoje a viver uma nova história. 1 João capítulo 1 verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando que a minha história começa a mudar? Quando eu reconheço, quando eu tenho a consciência de que algo na minha vida precisa ser melhor, precisa ser mudado, e eu preciso entregar no altar do Senhor. Quem é o purificador? Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tito 2,14 diz: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O Senhor Jesus, Ele é o purificador das nossas vidas, Ele é o purificador dos nossos corações, Ele é o purificador da nossa história. O Senhor quer te fazer forte internamente, para que você possa viver aquilo que Ele sonhou para você. Agora, para que ser purificado? 2 Timóteo 2,21 diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E quando você pensa em boa obra, talvez você pense: boa obra é você sair, evangelizar, boa obra é você ser um bom cristão na igreja, boa obra é você cumprir toda a liturgia.
dia, querido, eu quero te falar que boa obra é a expressão que Deus quer fazer através de você como marido, é a expressão que Deus quer te fazer através de você como esposa, é a expressão que Deus quer falar através de você como filho, como funcionário, como alguém que está lá fora, porque nós fomos chamados para ir, agora ir com condutas transformadas, e com pensamentos transformados, e com padrões transformados, com linguagem que vivifica. A boa obra é levar palavra de vida, palavra de esperança, palavra de restauração e ressurreição. E eu quero te falar que o Senhor, Ele quer fazer de você a expressão da glória dEle nessa terra. Como ser purificado? Hebreus 10, 22. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Muitas vezes o que pode te atrapalhar de viver as respostas do Senhor para você é uma consciência de culpa. Eu te pergunto nesse momento, que culpas você tem carregado dentro de si? Será que você se sente acusado? Será que você sente o peso das frustrações, o peso do fracasso, o peso de ter quebrado, o peso de ter falhado, o peso de ter errado? Pessoas que foram violadas na sua intimidade, na sua estrutura do corpo, algumas podem se sentir erradas, culpadas, quando você de fato não teve culpa sobre isso. E esse peso de culpa, esse peso de condenação, ele tem te impedido de viver o plano dele para você. Mas você e eu, todos nós, devemos nos aproximar de Deus para sermos purificados. Como ser purificado? Tiago, capítulo 4, versos 7 e 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos de vocês. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e se chorem. Troquem um riso por lamento, alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Estamos caminhando para o final dessa mensagem. O que tem contaminado o teu coração? Será raiva, ódio, inveja, insatisfação, angústia, estresse? Gostaria que você pudesse escrever agora. O que tem angustiado, o que tem contaminado o teu coração? O medo, a rejeição, a ansiedade, o apego àquilo que é natural do mundo, a vergonha, o ciúme? O que tem contaminado o teu coração? Sabe, tem uma frase, na verdade é uma referência que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Se você não entender o que tem contaminado a sua vida, é só prestar atenção no que você tem dito, o que tem saído de dentro de você. Sabe, quando tocaram em Jesus, dele saiu virtude. Até aquele homem, quando ele estava crucificado, ele fincou ali uma estaca em Jesus e saiu água, e saiu restauração, saiu renovo, saiu milagre. Mas o que tem saído da sua vida? Eu quero te falar isso não é porque eu quero te acusar, te reprovar ou te deixar triste. Eu quero hoje te conduzir a viver uma nova história. E a pergunta para fechar essa mensagem é: diante de todas essas dores, diante de todas essas lutas, diante de tudo que nós enfrentamos nessa realidade, do tempo que se chama hoje, de tantas aflições, de tantas corrupções, de tantas desordens, de tanta maldade espalhada nesse cenário de 2021, quem pode ser verdadeiramente feliz? E a palavra de Deus em Apocalipse 22:14 diz: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. A pergunta que eu te faço hoje é: quantos aqui querem lavar as suas vestes no Senhor? Quantos querem ser lavados e remidos pelo Senhor, pela água que purifica, pela água da palavra? Quantos querem ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Quantos querem, olha só que interessante, Deus está falando que Ele quer limpar a sua vida, Ele quer limpar as suas emoções, Ele quer te limpar internamente, para que você possa viver uma grande obra, uma grande realização. Por isso a mensagem é: o Deus que purifica os vivos. Que momento especial nós vivemos como família, não é mesmo? E não se esqueça, todos os dias temos um culto sendo transmitido por aqui. Amanhã eu te espero no Family Day.
Até o próximo domingo!